Olá, tudo bem? Meu nome é Evelyn, sejam bem-vindos ao meu canal. E se você me conhece ou não me conhece, você sabe que eu tenho uma rede ao lado. Eu tenho uma rede ao lado onde eu compartilho os meus gostos literários, os livros que eu estou lendo no momento, tudo que eu li em cada mês. E esse é o objetivo desse vídeo. O objetivo desse vídeo vai ser os lidos de março e os não lidos ou os poucos lidos de abril. Vamos lá! O último vídeo que eu tinha feito tinha sido os livros lidos de janeiro e fevereiro. E aí em março eu não fiz os lidos de março. Então eu acho que eu vou manter esse padrão. Sempre cada 2 meses eu atualizo aqui vocês dos livros lidos, porque se eu fosse fazer os livros lidos de abril, não ia ter conteúdo. Então vamos lá. Março. Se você me acompanha lá na Rede ao Lado, você já sabe porque eu tenho um destaque na Rede ao Lado chamado Mês a Mês, que é os lidos de cada mês. Então lá eu tenho mais ou menos um wrap-up, né, um resumo de tudo que eu li no mês, inclusive com informações de livros nacionais, livros favoritados, notas, e enfim. Né? Só que lá eu não explico, né, o porquê dessa nota, porquê que eu dei essa nota, enfim, não conto os detalhes. E aqui eu vou contar para vocês o porquê de cada nota. Então vamos lá. O primeiro livro que eu li em março foi uma parceria que eu fiz com a Beatriz Sarnagiotto, do canal Bicerne. Eu vou deixar o canal dela aqui na descrição, enfim. A gente fez uma literatura coletiva, né? Uma leitura coletiva do livro Bom Dia, Verônica, do Rafael Montes com a Ilana Casoy. Este livro é um livro de literatura nacional, né? O Rafael Montes, para quem não conhece, é o rapaz, né? Eu tenho até um boxzinho dele aqui. É um doido da cabeça que escreve sobre terror e a leitura dele é muito boa, assim, a literatura dele, a escrita dele é muito boa. E ele tem, assim, um jeito envolvente mesmo de te deixar esperando qual que vai ser o próximo passo, qual que vai ser a próxima coisa terrível que esse personagem que o Rafael Montes criou vai fazer. E Bom Dia, Verônica não foi isso pra mim. Bom Dia, Verônica, para mim, foi um livro que eu sinto que faltou a essência Rafael Montes, faltou um pouco ali de... eu não acho, assim, eu não gosto de julgar os livros pela ética moral das coisas, até porque o que o Rafael Montes escreve é terror, é o pior do ser humano em letras, né? E Bom Dia, Verônica só foi um saco de ler. A história toda gira em torno dela ser uma policial, e ela não é uma boa policial, ela é uma policial horrível, ela é uma policial péssima, porque eu não sei em que raios de mundo que porcaria de academia que ela fez, porque ela era muito ruim no que ela fazia. E aí, ler essa história na perspectiva da Verônica foi, assim, maçante, horrível, excruciante. Então eu dei nota 1 para esse livro. De todas, assim, partiu meu coração, mas realmente foi um livro que não me agradou em nada. E muitas vezes ele era preconceituoso com com religiões indígenas. O Rafael nunca foi muito ético, moralmente falando. Mas religiosamente eu acho que a gente precisa ter um pouquinho de respeito quando a gente vai escrever um livro, porque isso move outras pessoas a pensarem de certas formas, que eu tenho certeza que o Rafael Montes, nem a Ilana Casoy, que eu até às vezes esqueço que ela escreveu também, nem a Ilana Casoy fazem parte. Então eu acho que os dois não tem o que se diz local de fala dentro dessa história. E eu acho que isso é muito prejudicial para você escrever num livro e justificar atos criminosos e justificar coisas terríveis por um ato religioso e achar que tudo bem. A segunda leitura que eu fiz foi Os Seis Grows. Os Seis Grows, ele é um livro de fantasia chinesa
E ele é muito fofinho, gente. Tem um post sobre ele na Rede ao Lado. Eu vou deixar aqui os cards e tudo mais. Vou deixar na tela, enfim, vou deixar tudo listado na descrição, como eu sempre faço. O 6 Bros vai contar a história de Shiori. Shiori é uma princesa de uma terra de fantasia, chamada Kyoto. E faz muito tempo que as terras, né, de Kyoto já não existem mais, já não existe mais magia. Só que o que acontece? A Shiori, ela tem ela e mais 6 irmãos. E a Shiori, por algum motivo, ela descobre que ela tem como se comunicar com dragões, ela consegue fazer objetos inanimados ganharem vida. Então ela começa a perceber que aquela tal magia que estava desacordada está florescendo nela. E aí, um belo dia, ela está no jardim e a madrasta dela está nesse jardim e ela percebe que a madrasta, que tinha um jardim que era tipo um... Eu não sei qual é o nome de aquário de cobras, eu acho que é... Não lembro qual que é o nome do aquário de cobras, mas ela tem um aquário de cobras e essa madrasta conversa com essas cobras. Então ela percebe que a madrasta dela também é meio mágica. E aí ela resolve que ela ia denunciar a madrasta dela. E aí no que ela vai fazer isso, a madrasta percebe, né, que ela vai cometer este ato. Ela transforma, a madrasta dela transforma a Shiori e os 6 irmãos dela. Os seis irmãos dela viram Grows. Grows são pássaros, que eu vou deixar na tela aí talvez alguma imagem desse pássaro. São pássaros chineses. E a Shiori, ela se transforma numa menina muda e que vive com uma tigela na cabeça, que cobre os olhos dela, que ninguém consegue reconhecer que ela é a princesa. Então a coroa que ela usava é substituída por uma tigela que cobre os seus olhos. Então ela sempre tem que olhar para baixo e ela não pode falar. Ela não é muda, exatamente. Ela só não pode falar porque ela foi amaldiçoada. Porque caso ela falasse a cada palavra que ela falasse, um dos irmãos dela morria. E ela sai perambulando por aí. A Shiori sai perambulando por aí e os irmãos dela saem voando e eles se perdem um dos outros. E aí o que acontece? A única companhia que a Shiori tem é um pedaço de papel de origami, que é um passarinho, né? É uma ave encantada, um origami, que ela deu vida para esse passarinho, que é a Kiki. A Kiki é a melhor personagem que existe da história. A Kiki é maravilhosa, porque a Kiki consegue conversar. A Kiki, ela é um pássaro, é um objeto inanimado, mas ela ganha vida e consegue conversar. E conversa com a Shiori. Mas o que acontece? A Shiori vai passando pelos lugares, ela sai perambulando, né? E ela vai passando pelos lugares e todo mundo trata ela muito mal, porque ela não fala com ninguém e ela tá sempre de cabeça baixa. E aí todo mundo fala que ela é tímida, que ela é rude, que ela é isso, que ela é aquilo, porque ela não fala com ninguém e não consegue se comunicar. E aí ela passa a ser uma serviçal. Na maioria dos lugares onde ela vai, ela vira uma serviçal. Tipo, nenhuma das pessoas olha pra ela de uma forma diferente. Até que ela conhece o Takan. Takan, ele é um príncipe de uma outra terra. E o Takan também é um tipo de um guerrilheiro, digamos assim. E ele está à procura dos filhos perdidos do rei, né? E aí o Takan é o único de todos os personagens deste livro que trata a Shiori como um ser humano. Porque o resto do povo tudo trata ela que nem um animal. E aí eu ficava muito irritada porque era humilhante você ler aquilo várias e várias vezes. Porque você lia e aí aquilo passava, acabava, ela saía daquele lugar, ela dava um jeito de se livrar. E aí ela continuava andando. E ela chegava em um outro lugar que todo mundo tratava ela igual. E aí ela continuava andando. E ela chegava em outro lugar que todo mundo tratava ela que nem um animal. E aí, tipo, sabe, começou a ser maçante. Em algum momento do livro ali, eu fiquei, tipo, eu acho que a escritora não tinha mais nada pra colocar e ela precisava dar uma emendada na história. Então ela ficava repetindo a história várias vezes até fazer com que ela faça um percurso para chegar na terra do Takan. Entendeu? É como se ela tivesse estendido o mapa e fizesse um percurso para que ela chegasse na terra do Takan de alguma forma.
Só que eu acho que ela podia ter deixado esse mapa um pouquinho menor e não ter passado tantas vezes por tanta humilhação. E o livro não precisava ter, sei lá, 400, quase 500 páginas. Eu acho que foi um exagero. Então, esse foi o segundo livro que eu li. Foi Os 6 Grows, da Elizabeth Lin, e foi 3 estrelas. O próximo livro que eu li foi para o clube de leitura de uma conta literária que eu sigo lá na outra rede, eu vou deixar aqui a conta. E este livro se chama Sonho de uma Noite de Verão. É um conto do William Shakespeare. Eu li ele assim, ó, numa tarde, e foi maravilhoso. A história toda é daquele jeito, assim, é como se fosse uma peça teatral mesmo. Ela conta sobre amantes desafortunados, né? Que uma pessoa é prometida em casamento para outra pessoa, mas essa outra pessoa é apaixonada por outra pessoa. William Shakespeare. E aí esse drama entre por que você não me ama, se eu te amo, ai, mas eu estou prometido em casamento para outra pessoa, mas eu amo tal pessoa. E no meio disso tem um monte de coisa. Tem deuses, tem magia, tem um monte de coisa ali envolvida. Eu adorei essa história, eu dei 5 estrelas, eu favoritei, eu achei a coisa mais linda do mundo. Próximo livro que eu li foi um nacional, chama Mais Doce do que a Morte. Eu não vou lembrar o nome da autora agora, Carolina alguma coisa. Eu caí num bait dessas threads do Twitter, onde você começa com... teve uma época durante o mês de março que as pessoas estavam começando, né, pelo menos os escritores fizeram isso bastante. Começava a contar uma história como se fosse verdade, tipo, minha amiga, o namorado dela morreu e ela tá super triste, mas ela conheceu outro cara e isso e aquilo, sabe? Começa a contar como se fosse uma história de verdade. E aí você vai abrir a thread, ler toda a história, chega no final, você sabe que é um livro. E eu falei, quer saber? Vamos dar uma chance. Tinha no Kindle Unlimited, então eu li. Eu li numa tarde, li tudo de uma vez, acho que foi umas 200 páginas, li tudo de uma vez. E eu dei nota 2 para este livro. Por quê? Vamos lá, gente. É um livro de uma autora independente. Vai ser uma série de livros. Eu não vou ler o restante dos livros. Por quê? Por 2 motivos. É uma história clichê. Pelo motivo 1, de que a garota principal, a personagem principal, se apaixona por um vampiro. É uma história clichê. É uma história que você já sabe que vai acontecer. Você já sabe. Quando você vai lendo, você já sabe o final. E tinha muitos erros de ortografia. São livros que não foram revisados. Porque eu acredito que hoje em dia, com a publicação, a autopublicação, na plataforma da Amazon, em formato de e-book, as pessoas não estão garantindo que seus livros estão sendo revisados. Pode ser que eu esteja falando besteira. Pode ser que a autora realmente tenha revisado o livro. Mas, gata, se você revisou este livro e publicou ele deste jeito, contrate um revisor melhor. Então, eu li ele muito rápido. Muitas partes eu pulei porque, assim... Não pulei, mas eu li mais rápido porque eu percebi que não tinha muito desenvolvimento, era só enchimento de linguiça. Então, assim, nota 2. Espero muito que a autora seja muito bem sucedida, que os livros dela sejam muito bem sucedidos, que a série que ela vai fazer deste livro seja muito bem sucedida. Eu desejo todo o melhor, mas infelizmente este livro não serviu para mim. Próximo livro, e o melhor de todos, o meu favoritado do mês, talvez favoritado do ano, talvez, não sei, gente, não sei, mas Estou Feliz que a Minha Mãe Morreu, da Janet McCord. Este livro foi uma adaga incrustada no meu peito, basicamente. Este livro mexeu comigo de todas as formas possíveis. Ele é um livro angustiante de ler. Ele é um livro assim que você lê e você só quer que chegue no final e ela fale que tudo aquilo é mentira. Nada daquilo aconteceu, é mentira.
mas não é o que acontece. É a verdade da vida dela. É uma biografia da qual a Janet McCurdy, que provavelmente você conhece como a Sam do iCarly, conta sobre a vida dela desde criança, sendo atriz, participando de diversos programas, séries, filmes e afins. E ela mostra o que a mãe dela era para ela, na visão dela, e como a mãe dela agia perto dos outros, como a mãe dela mudava perto dos outros, e a realidade dela com ela, né? Então a realidade da mãe dela com ela, e como isso afetava ela como pessoa, o quanto a opinião da mãe dela afetava ela como pessoa, o quanto que, psicologicamente falando, a opinião da mãe dela fazia ela cometer atos, infringir dores em si mesma, apesar dos pesares, apesar de tudo que se passava, ela tinha amizades, ela tinha pessoas que eram boas com ela. Então, o quanto é necessário você ter portos seguros, pessoas que te ajudem em momentos de dificuldade. E é um livro, assim, lindo, 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 lindo. Acho que foi o livro mais bonito que eu li. Eu não sabia nem como dar nota para um livro desse. Tipo, 5 estrelas parece, tipo, normal. É o que o livro merece. Porque realmente não tem o que fazer. É uma biografia e é excruciante de ler, e é horrível de ler. Mas ela teve culhão e coragem de expor isso pro mundo, sem, tipo, as claras, assim. E bizarro, assim, quando você começa a ler as passagens e comparar com notícias da época, ou ver fotos da época, e você associa uma coisa com a outra, cara, você não imagina o que provavelmente muitas pessoas passam no mundo de Hollywood e a gente nem sabe. Então, assim, a próxima leitura foi uma leitura que eu fiz em parceria com uma autora, também lá na minha conta literária. Eu vou deixar o nome da autora aqui, a autora Auri. Eu já falei sobre este livro, não falei, mas eu já mostrei este livro aqui no canal, em outro vídeo, vou deixar aí nos cards. Eu li antes dele ser lançado, exatamente com esse intuito, né, de divulgação e tudo mais. Como eu disse, eu amo apoiar autores nacionais de pequeno porte, que se autopublicam, que não tem uma editora e tudo mais envolvido. Este livro eu dei nota 3. Eu dei nota 3 por motivos tais de ousadia da autora de escrever, de ser o primeiro livro dela e ela escrever sobre o que ela escreveu, o quão profundo, né, é o mundo que ela criou. Acho que provavelmente esse livro vai ter continuação. Eu acho que já deve ter alguma coisa na página da autora falando sobre a continuação, se eu não me engano. Porque é um mundo muito grande. Ela ousou criar um mundo muito grande no primeiro livro. Que eu acho muito, assim, eu acho ousado. Esse livro se chama Querida Demônio. Ele é um livro que vai contar a história de uma paixão muito forte, muito intensa, entre a Luísa e uma demônia. Gente, assim, bizarro. A Luísa acabou de perder os pais e se mudou para o Japão para ser manager de um grupo de K-pop. Só que, para ela não se sentir tão sozinha no Japão, porque, enfim, ela está numa cultura totalmente diferente, ela não está no seu país de localidade, né, de nascimento e tudo mais, para ela não se sentir sozinha, ela usa os seus recursos, que ela conhece um pouco de bruxaria, para invocar essa demônia chamada Laika. Só que ela queria invocar alguma coisa. Ela acabou invocando essa demônia. Só que essa demônia, ela é a demônia da paixão. Ela é a demônia do... Ela é como se fosse a Afrodite ao contrário, sabe? A Afrodite é uma deusa, ela é uma demônia. Mas ela é como se fosse uma Afrodite. Ela é da paixão, da luxúria, do caos, né? Do sensual e tudo mais. Só que o que acontece? A Luísa se apaixona pela Laika e a Laika se apaixona pela Luísa. E como uma demônia se apaixona por um mortal?
E o que isso acontece? E o que isso move no mundo no mundo místico, no segundo plano? Muita coisa acontece. E esse livro é exatamente sobre isso. Eu achei muito ousado. Por quê? Primeiro, a história não se passa no Brasil. Para você escrever uma história que é localizada em outro país, você precisa ter muita coragem e muita pesquisa. Eu achei ousado ela começar escrevendo sobre o Japão. Achei uma catada aí que ela deu, mas eu entendi que fez sentido para ela poder ser uma manager de um grupo de K-pop. No Brasil isso não faria o menor sentido. E ela também estava sozinha, em outro país. Seria um pretexto para ela poder invocar o demônio. Então uma coisa liga a outra. Até aí, sem problema. Só que aí você cria um outro mundo, que é o submundo, né? Porque demônios são submundos. Então é meio bizarro, assim. E eu acho muito ousado. Foi uma fantasia muito legal de ler, eu achei muito bom, achei muito divertido. Novamente, peço novamente um imploro para os autores nacionais de que vocês contratem revisores de texto. Problemas com concordância, problemas com escritas erradas, problemas com, às vezes, eu sinto muito que as pessoas se confundem em questão de pessoa que está falando. Então, às vezes, a pessoa começa falando eu fiz tal coisa e aí muda para ela tal coisa. Existe muito isso, de primeira pessoa do singular eu para terceira pessoa do singular ela ou ele. Ou elo. Então muda muito. Então a gente precisa começar a pensar que revisões são necessárias. A gente não pode simplesmente escrever um livro e se dar por pronto. Passar por um revisor, passar por uma pessoa que tenha conhecimento em concordância verbal. Não é só um revisor de texto que vai ver se o seu texto tem todas as palavras, ou se todas as palavras estão escritas certas. Tem que ter coerência, tem que ser uma pessoa que vai ler o seu livro de cabo a rabo e vai falar pra você. Tem coerência? Não tem. Próximo livro que eu li foi Delilah Green Doesn't Care. Eu li este livro em inglês, né? Daí vem o nome, Delilah Green Doesn't Care. E foi um livro sáfico, eu tava muito a fim de ler livros sáficos este mês. Foi um livro sáfico muito gostosinho de ler, muito maravilhoso de ler, eu adorei a ambientação, eu adorei as personagens, é tudo aquilo que a gente sempre sonha, né? Tem uma que é dona de uma livraria, a outra é uma fotógrafa, toda sexy, toda... eu dei nota 3 porque eu achei a Delilah, que é a principal, que é a lésbica, fotógrafa, maravilhosa. Eu achei que ela tinha umas frases um pouquinho machistas em alguns momentos. Assim, teve uma coisa que me perturbou, que foi que ela fez uma aposta com a irmã dela de que ela conseguiria conquistar a Chloe, que é o par romântico dela, de que ela conseguiria conquistar a Chloe. E eu achei isso muito hétero top. Achei isso muito coisinha de gente que precisa se autoafirmar. Só que, gente, nem toda lésbica precisa ser caminhoneira, precisa ser, sabe? Preciso me autoafirmar, preciso mostrar minha posição, preciso conquistar as outras pessoas, ou do tipo, eu sou super confiante dentro do meu corpo e tá tudo bem. Gente, nem todo mundo precisa ser assim. E eu acho que tem esse estereótipo, geralmente, em livros que envolvem pessoas lésbicas, de elas serem assim. É um estereótipo mesmo, delas serem esse tipo de pessoa que precisa se autoafirmar, e às vezes elas agem que nem homens. E não é uma coisa, não é a mesma coisa, entendeu? Não é a mesma coisa. Então a gente precisa parar de achar que, tipo assim, porque ela é lésbica e gosta de mulher, ela vai agir que nem homem. Porra, não. O último livro que eu li, eu tenho ele. Nenhum desses livros eu tinha em físico, mas esse aqui eu tenho.
O último livro que eu li foi este aqui. Foi de março. Foi Arlington Park, da Rachel Cusk. Este livro foi um presente que eu ganhei de aniversário. Porque em março, dia 24 de março, eu fiz 24 anos. E eu ganhei este presente de aniversário da minha irmã. Então, um beijo pra Ellen. Este livro aqui, gente, foi uma jornada. Foi uma jornada. Eu li ele bem rápido até, não demorei muito. Ele tem 270 páginas. Eu não demorei muito para ler. Ele foi bem rápido, mas ele foi meio maçante. Por quê? Vamos lá. Primeiro capítulo. Primeiro que não tem capítulos, assim, não tem sumário. Tipo, capítulo 1 começa aqui e termina aqui. Não tem. Eu precisava vir aqui, ó. O capítulo ele começava com esse espaçamento de diagramação aqui. Então tinha esse espaçamento. Cada vez que tinha esse espaçamento, eu sabia que era um capítulo novo. Então, esse aqui era um capítulo novo. E aí, pra eu saber o próximo capítulo, só assim. Tipo, não tinha capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, não tem. Por quê? Porque, na verdade, não são capítulos, são histórias, uma dentro da outra, que meio que se interligam. Cada história conta sobre uma mulher diferente. Só que todas elas se conhecem e moram no mesmo lugar. Várias mulheres debatem sobre a vida. Todas elas moram em Arlington Park. Arlington Park, se eu me entendi aqui, é um bairro perto de Londres. É uma outra cidade perto de Londres. Mas é um bairro pequeno, familiar e tudo mais. Tem uma escola e blá blá blá. E ele vai falar sobre a vida em dois, né? De um casal heteronormativo. A vida em dois. Com filhos, com deveres, com a vida acontecendo. Então, compras. É uma descrição da vida mesmo. E as mulheres, geralmente, refletindo sobre o meu marido, que chega do trabalho, tira os sapatos, senta no sofá, espera o jantar ficar pronto. O meu filho está chorando lá em cima, no segundo andar. Eu vou ter que acalentar o meu filho enquanto meu marido está sentado no sofá. É isso aqui, é a vida, a maternidade, o quanto que a mulher dá tudo de si para os outros e guarda nada de si para si, e o quanto que isso tudo suga a vitalidade de alguém. Então este livro foi pesado de ler. Teve uma história que foi mais ou menos, que eu achei um pouquinho mais divertida, porque o resto era muito triste. Eu achei esse livro muito triste. Eu acho que tem um filme sobre este livro. Eu achei esse livro muito triste. Por quê? Porque é a história real. É a vida real. E é só isso. E é uma reflexão de como a vida é só isso. Só isso. Isso aqui é só isso. Não tem nada mais além disso. E aí teve uma história que eu achei legal, que foi uma das personagens, ela tinha um quarto extra em casa, um quarto de hóspedes, e ela resolveu abrir este quarto como se fosse um Airbnb. Resolveu abrir este quarto para receber visitantes mulheres, né? Visitantes de tempos em tempos para complementar a renda. E aí ela conseguiu, né, durante esse meio tempo, se impactar com outras coisas. Então veio uma mulher da China com uma história de vida muito diferente da dela, com uma realidade muito diferente da dela, que ela conseguiu conectar-se com essa pessoa e entender que a vida não é só isso, não é só você buscar sua criança na escola, trazer ela para casa, e a vida pode ser mais do que isso. E aí veio uma moça que morava em Londres, mas estava a caminho da Itália, que ela vivia da arte, e ela cozinhava, e ela era todas essas outras personalidades, todas essas camadas, todas essas coisas maravilhosas que assim, às vezes a gente esquece que a gente que a gente tem múltipla personalidade, múltiplas camadas dentro da gente, e a gente às vezes se perde nessa, pensando que, tipo assim, quando alguém pergunta o que você é, você fala, eu faço tal coisa, eu trabalho com tal coisa. Tipo assim, não é isso que você é. Você trabalha com isso, o que você é. E essa mulher fez ela parar pra pensar nisso. Tipo assim, o que você é?
Tipo, eu sou mãe, eu cuido dos seus filhos. Não, que você, como ser humano, que não dependa de outras pessoas, que não é ligado a outras pessoas ou a outras coisas, ou uma função que você cumpre. O que você é. Reflexões. E é isso, gente. Março foi isso. E agora a gente vai comentar sobre o único livro que eu li em abril. Gente, teve um livro que eu li em abril, que eu li ele em um dia, que foi lá no comecinho de abril, acho que primeiro dia de abril, e depois nunca mais. Eu li Desenhos Ocultos. Provavelmente você já ouviu falar deste livro, eu vou deixar a capa dele aqui aparecendo em algum lugar. Que é um livro sobre a história de uma menina que ela está se recuperando do uso de drogas, né? Então ela é uma... como se diz? Ela está reabilitada, né? Porque ela estava usando drogas e ela foi para uma reabilitação e ela está sendo colocada de volta na sociedade como um ser humano, como todo mundo deveria ser. E foi o que aconteceu. Ela foi reabilitada e voltou para a vida em sociedade e foi virar uma babá de uma criança. Só que essa criança tinha uma amiga imaginária chamada Amy. E essa amiga imaginária, às vezes essa criança conversava com essa amiga imaginária e essa amiga imaginária falava umas coisas para ela e ela desenhava, a criança desenhava. E mostrava esses desenhos. A Amy falou isso e tal. Só que eram desenhos assim, uns desenhos muito, né? Que uma criança normalmente, no espectro normal, ela não desenha esse tipo de coisa, né? Então, meio que a principal ali, a personagem principal, começou a notar que talvez não tem algo errado com essa criança. Só que aí ela começou a cogitar, né? Ela começou a conversar com as pessoas da região e tudo mais, e ela começou a cogitar que talvez esse amigo imaginário, né? Essa amiga imaginária Amy, não fosse uma amiga imaginária, e sim um espírito. Por quê? Há anos atrás, uma tal de Anya morreu na casa de fundo da casa onde ela estava vivendo agora. E aí ela foi ligando uma coisa com a outra. A Anya com a Amy ligou uma coisa com a outra. Só que os pais dessa criança eram extremamente rígidos, né? Eles eram extremamente certinhos em tudo que eles faziam, extremamente rígidos. E eles eram contra qualquer tipo de religiosidade, espiritualidade, qualquer coisa que fosse ligada a espíritos, deuses, né, comunicações com outro mundo, qualquer coisa do tipo. Eles explicavam tudo de uma forma muito natural. Só que a menina não conseguia ficar em paz, porque essa criança não deixava ela em paz. Trazia desenhos e desenhos todos os dias de coisas diferentes. E ela ficou encucada, foi pesquisando. Até que ela mesma, né, teve experiências. Ela começou a entender que tinha alguma coisa ali, né? Ela começou a ter experiências também. E aí a mulher que morava na casa ao lado, ela era meio que uma cigana, né? E ela atendia as pessoas, lia cartas, tarô e afim. E ela tinha tabuleiro Ouija. E eles falaram, por que não? Se comunicar com esta presença que nos cerca pelo tabuleiro Ouija. Por que não? Parece tão óbvio, parece tão normal. E aí eles fizeram isso. E aí a história se desenrola. Não vou contar o final, porque o final é muito surpreendente. Eu adorei este livro. Eu não vou lembrar agora que nota que eu dei. Mas eu acho que foi 4 estrelas. Eu acho. Não vou lembrar. Vou deixar aqui a nota que eu dei para este livro. Mas eu recomendo super a leitura deste livro, porque foi uma leitura rapidinha que eu fiz. Ele é um livro muito profundo, muito pesado, tem muita coisa acontecendo, mas é um livro muito bom. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo no meu coração, no coração de vocês. Um beijo. Obrigada por terem assistido até aqui. Se você assistiu até aqui, vai lá na minha rede ao lado, por favor, confira os links.
Também vá na minha lojinha, se você gosta de livros. Eu vendo muitos livros por lá, porque eu tenho muitos, eu não sei se vocês perceberam, mas eu tenho muitos livros e muitos livros que eu já não quero mais na minha coleção. Então eu repasso eles pra frente, eu vendo eles. Então vai lá na minha lojinha também, dá uma conferida e a gente vai se conversando, vai se falando. Me acompanhem lá na outra rede, que é onde eu posto a maior parte da minha vida e é onde eu falo a maior parte de tudo que está acontecendo. Mas se você chegou aqui agora e quer saber sobre isso, no próximo vídeo a gente fala. Um beijo, obrigada por tudo e tchau!